Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta na casa. Eu estive aqui em janeiro e é muito bom estar aqui com vocês e receber o carinho de todos. Eu trago o abraço da Casa Espírita Vicente de Paulo, de Mirassol. Boa noite. Eu gostei da mensagem que foi falada, né? Que hoje nós vamos estar explanando um pouco sobre isso. O viver encarnado. Isso é uma reflexão de como nós estamos vivendo nesse planeta abençoado, ainda mais hoje, né, com essa chuva maravilhosa que está nos agraciando depois de tanto tempo. Tão bom, né? Está todos agradecendo, né? Os vegetais, os animais, todos estão agradecendo. E nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre viver encarnado, que deveria ser igual essa criança, né? Sempre alegre. Mas nós ainda tentamos não querer viver assim. Nós complicamos o caminho, não é isso? E muito. E é fácil viver encarnado? É? É fácil? Deveria ser, não é? Se nós tentássemos deixar mais fácil, mas nós gostamos de complicar a nossa vida. Nós sempre complicamos. Aí fala assim, né? Se pode complicar, para que simplificar? Não é isso que a gente sempre fala? Então, vamos lá. Aí, onde que está? Ah, está aqui. Então, nós vamos ver que o mundo está avançando. Se nós formos ver a nossa vida há 10 anos, né? Aí você fala, nossa, 10 anos não é muito, mas mudou muito. Né? Todos nós sentimos essas mudanças. E nós sabemos que parece que a humanidade calçou a bota de 7 léguas, né? Para correr tanto. E está descortinando segredos. Então, muitas coisas do plano espiritual, da vida espiritual, está sendo nos passado hoje. Né? O véu está erguendo um pouquinho mais para que nós possamos realmente ter um entendimento da nossa vida aqui nesse planeta abençoado que está nos acolhendo. Né? E nós vamos ver que esses segredos dão direções do saber e do amor. Né? E esse saber e amor, nós vamos alcançando a harmonia interior. E com essa harmonia interior, nós vamos encontrar a chave da felicidade. E temos que lembrar, atraímos do mundo exterior o que somos por dentro. Então, o nosso interior, né, é que nós vamos atrair o que está no mundo exterior. Então, muitas vezes, nós temos que fazer uma reflexão se aquilo que eu estou vivendo, que estou vivenciando, não está a meu contento, por que será? O que será que eu estou deixando sair de mim para que eu tenha essa visão de não estar ao meu contento? Não é? Então, nós vamos ver que os principais fatores são o nosso campo de trabalho, que nós devemos ter obediência, trabalho e amor em tudo que fazemos e pretendemos fazer. Se nós não colocarmos, né, a obediência, o trabalho e o amor, nós não conseguiremos alcançar essa felicidade que tanto nós procuramos nesse planeta o qual nós estamos vivendo. Então, nós vamos ver que o mundo é uma escola que nos ensina no decorrer da vida, do qual nós estamos passando aqui neste momento. Né? Lembrando que a nossa vida é uma continuidade. Aquilo que nós formos aqui, nós seremos no plano espiritual. Então, por isso que o viver nesse momento, o viver no agora que nós estamos, é que nós devemos nos educar para ter uma vida que nós desejamos ter no plano espiritual. Então, não vamos pensar que quando desencarnarmos vamos ganhar asinha, vou esperar desencarnar para me mudar, né? Vou esperar eu desencarnar para eu poder fazer as coisas. Porque aí lá eu vou fazer bastante coisa. Depende, né?
de como foi aqui. Então, nós vamos ver que nada falta nesse mundo, né? Tudo existe em abundância. Necessidades humanas, nas necessidades humanas, os desequilíbrios que ocorrem na economia, que a gente vê em todo o que está ocorrendo hoje, né, no mundo, é o quê? Referente à ganância, falta de fraternidade, usúria, egoísmo, prepotência. As pessoas falam assim, nossa, será que o planeta Terra vai dar conta de tudo isso dessas pessoas que aqui estão vindo? Ele foi preparado para isso. Ele dá conta de todas as pessoas que estão nele e muito mais. Porque antes de nós virmos para cá, ele foi preparado para nos receber. É? O plano espiritual, ele existiu antes do planeta, mas ele foi criado para que se tivesse a criação do planeta Terra. Então, a Terra está preparada sim. A Terra está preparada para receber nós que estamos aqui e muito mais pessoas para que, espíritos que precisam vir aqui. Só que o que ocorre? Né? Precisa haver um equilíbrio. E quem faz esse equilíbrio somos nós mesmos. Nós ficamos assim esperando que ocorra um equilíbrio, mas esperando vir do outro. Nós não, né? Nós não precisamos fazer nada. Nós queremos esperando do político, esperando, mas e a nossa responsabilidade enquanto moradores desse planeta. Então nós vamos ver que a Terra é o jardim do Éden que o Senhor nos deu como moradia. E é uma cópia do corpo humano, ou esse é uma cópia aperfeiçoada da Terra. Nós não precisamos dos fluidos, né, das substâncias do planeta para formar o nosso perispírito, para poder reencarnar nesse planeta? Precisamos. Então, nós sabemos que ou ela é uma cópia do corpo humano, ou o corpo humano é uma cópia dela aperfeiçoada. Então, nós vamos ver que o corpo humano tem veias onde se faz a circulação do sangue, né? A Terra tem os rios por onde circulam as águas, que tem a mesma função, que essa irrigação é para fertilizá-la, é para que ela nos dê o alimento, e o sangue também, né? A circulação também. O corpo humano é formado por mais de 70% de água, né? A Terra também tem a mesma proporção em sua formação, apesar que nós estamos querendo acabar com ela, né? Com essa água que daqui a uns dias vai estar faltando. Mas era a proporção exata para que todos vivessem nela, sem a falta. Nós vamos ver que o corpo humano tem uma atmosfera que o circunda, né? Toda aquela atmosfera. A Terra tem sua própria atmosfera que a protege. Então, percebam, né, que tem essas comparações. Diante dessas comparações, nós podemos deduzir outras incontáveis. Se nós formos ficar aqui fazendo comparação entre a Terra e o corpo humano, existem muitas. E nos falta a obediência às leis que nos asseguram a paz e vamos sofrer as consequências disso. Nós temos que entender que o nosso planeta ele vai ser modificado para melhor se nós trabalharmos para isso. Se nós conseguirmos ter a consciência para que ele possa se transformar num mundo melhor. Então, nós vamos fazer assim, olha, aí todo mundo vai refletir, né? Nasceu num lar que precisava? Sim ou não? Veste o corpo físico que merecia? Ou queria ter aquele corpo escultural, queria ser aquele atleta, aquele modelo? Não merecemos, né? Nós estamos vestindo o corpo físico que merecia. Mora no melhor lugar que Deus poderia lhe proporcionar, de acordo com o seu merecimento? Possui recursos financeiros coerentes com suas necessidades? Aí nós temos que refletir, né? O lar que nós nascemos, o corpo físico que temos,
a moradia aonde estamos, né, a nossa casa, e os recursos financeiros. É uma reflexão que nós deveríamos fazer todos os dias, para nós não cairmos na ilusão. Porque muitas vezes nós ficamos mais apegados às ilusões deste mundo do que realmente às coisas espirituais. Não é? Então, muitas vezes nós fazemos isso. O ambiente de trabalho é o que elegeu? Os parentes e amigos são almas que atraiu? Eu sei que muitas vezes fala assim, nossa, não sei por que essa pessoa tem que estar na minha família. É? Muitas vezes nós falamos isso. Então, nós vamos ver que possuímos nem mais nem menos, mas o justo para as nossas lutas terrenas. Nosso destino está constantemente sob o nosso controle. Nós temos o livre-arbítrio. Né? E o que nós estamos fazendo com ele? Então, o lar que nós nascemos é o lar que nós deveremos estar mesmo. Né? São afetos do passado que nós temos que resgatar de acordo com aquilo que nós fizemos, de acordo com aquilo que nós plantamos. Por isso que nós sempre falamos, o que está plantando agora para colher depois? Então, nós temos que refletir o que nós estamos fazendo na nossa vida agora, porque isso vai ser a colheita do futuro, que pode ser nessa mesma encarnação, como na próxima. Os livros espíritas falam que é melhor a gente já ir preparando a próxima reencarnação, já ir fazendo coisas para que a próxima reencarnação a gente vá no mundo, né, pelo menos de regeneração, porque será que nós vamos continuar aqui? É. Escolhemos, recolhemos, elegemos, atraímos, buscamos, expulsamos, modificamos tudo que rodeia a nossa existência. Né? Eu falo que a nossa existência, ela depende de cada um de nós. E como nós queremos essa nossa existência, vai depender dos nossos atos, daquilo que nós temos, somos em relação a valores. Quanto mais simplificar a nossa vida, melhor ela será. Quanto mais complicarmos, pior ela será. Não é? Eu trouxe aqui só para... Ontem, de quarta-feira, nós temos o trabalho mediúnico. E sempre tem uma mensagem que fica na sala, para que a gente leia antes, né, em cada sala. Então, tem esse... Eu estava lendo ela ontem, eu falei assim, nossa, amanhã eu vou fazer essa palestra, eu quero só pedir licença para vocês, que chama Escora, que é do Emmanuel, do livro Espera Servindo, de Chico Xavier. Ele fala, se não consegues usar a paciência por te encontrares sob os constrangimentos de uma enfermidade qualquer, a inconformação apenas te agravará a luta orgânica, prejudicando-te o tratamento. Se perdas de recursos materiais te dilapidaram as reservas econômicas e te afasta do trabalho, a fim de protestar contra o mundo, isto te colocará sob entraves maiores. Se te revoltas ante a doença em pessoa querida, essa atitude ampliará o mal-estar na criatura enferma a quem te dedicas. Se te rebelas contra o amigo que não mais te abraça os pontos de vista, semelhante comportamento te fixará no azedume sem razão de ser. Se não aceitas as condições de trabalho a que a vida te destina e te negas a precisa renovação, nada mais obterás além do desampontamento do desemprego. Se não conservas a alma necessária diante de ofensas e críticas, entrarás inevitavelmente nas grades da desesperação. A paciência é a escora da paz. Em todas as crises e provações,
nas quais te vejas. Trocá-la por reclamação e cólera, descontentamento e intolerância, será sempre deixar a pequena dificuldade que te encontras para cair na pior. Então, por isso que diante dos reveses da vida em que nos encontramos, nós temos sempre que analisar o que ela está nos trazendo de mensagem. O que Deus quer nos falar no coração para que a gente entenda aquilo que nós estamos passando. E muitas vezes nós nos rebelamos, não é? Muitas vezes nós não pensamos que isso vem como um alerta, como um aviso, que precisa ser modificado alguma coisa em nossa vida para que ela se modifique para melhor. Né? Então, pensamentos e vontades são a chave de nossos atos e atitudes e fontes de atração e repulsão na nossa jornada vivencial. Então, somos aquilo que pensamos. Né? Então, aquilo que pensamos e aquilo que queremos fazer, somos nós mesmos. Então, nós não reclamemos nem nos façamos de vítimas. Analise e observa. As mudanças estão em nossas mãos. Então, reprogramemos nossa meta, busquemos o bem para viver melhor. Naquele livro do Aguinaldo Paviani, ele fala médios, né, onde estão e para onde vão. Um dos mentores espiritual do qual ele está psicografando, ele fala: não importa qual que é a sua religião, sua classe social, sua raça, não importa. O importante é que seja bom. Esse é o nosso princípio. Jesus, quando ele veio nos ensinar, e ele quer que nós sejamos bom, que nós façamos o bem. Essa é a moral do Cristo. Só que é muito difícil. Diante de tantas coisas que existem nesse mundo, nós preferimos ir por outros caminhos. Os caminhos mais fáceis. A porta larga. Porque a porta estreita ninguém quer. Então, quando a humanidade e nações conhecerem o Evangelho e praticarem diariamente, então, o diariamente é em todas as atitudes e ações que nós teremos durante toda durante a vida, durante os dia a dia do nosso cotidiano, nós temos que colocar o Evangelho e praticá-lo. Então, desaparecerão todas as dificuldades. Só que isso é difícil. Nós queremos assim. Quando eu vou lá no centro, eu vou no centro. Lá é uma coisa. Agora, quando eu tenho minha vida aqui, é minha vida aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muitas pessoas que pensam assim. Separa. Lá é uma coisa e minha vida, na sociedade, em casa, é outra. Mas não. Isso era para nós termos essas atitudes, e ações diariamente pautadas nos ensinamentos que nós recebemos, que nos foi deixada por Jesus, e que o Espiritismo vem nos reforçar esses ensinamentos. Então, enquanto o Evangelho não chega aos corações, vai haver, sim, guerras, fomes, dor em variadas formas, cicatrizes do infortúnio. Então, irão mostrar a todos o preço da sua ignorância. Por isso que fala: conhecer a verdade vos libertará. A hora que nós entendermos que nós temos que desapegar, que nós temos que ter o desprendimento de nós mesmos em relação ao próximo, que foi que Jesus fez, aí nós vamos melhorar e deixar uma terra melhor. Porque aí eu pergunto: quem não sabe quando está errando? Leis naturais palpitam em nossa consciência com a bênção de Deus para nos guiar. Ela foi nos colocada. Nós temos a centelha divina na nossa criação. Todos nós temos essa centelha divina.
E essa centelha divina faz com que nós lembremos das leis naturais de Deus. E os erros, de onde vêm? Né? Eles nascem das facilidades. Então, todas as coisas fáceis são perigosas, mentirosas, no caminho da ascensão espiritual. Né? Diamantes, ouro, dinheiro não se encontram jogados pelas ruas da cidade. A gente encontra? Né? Todos esses valores são difíceis de aquisição. Né? Eles estão trancafiados. E quem cultiva seus próprios erros, patrocina suas faltas e abona seus defeitos. Ainda não pensou em cultivar as virtudes e está muito distante de sentir-se feliz. Né? Porque nós falamos, hoje eu fiz isso, mas não tem importância, Deus me perdoa, né? Não é assim que a gente fala? Hoje eu fiz aquilo, nossa, acho que eu errei, nossa, mas Deus me perdoa, né? Então, o errar é humano, o duro é persistir nesse erro. Né? Errar uma coisa por não ter o conhecimento, né? Ainda vai. Mas sempre cometer aquele mesmo erro, aí já tem que mudar, tem que ter um pensamento, né, melhor. Cada um é agricultor na grande vinha da mente. Sabemos cuidar desde o princípio da nossa razão. Né? Então, precisamos realmente cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos. Atraímos aquilo que pensamos. Então, responderemos pelo descuido e por lançarmos sementes malignas na mente. E evite abrigar mentiras quando conhece a verdade. Evite alimentar ilusões quando assegurado pela fé e confiança. Então, qualquer descuido será agredido pelas trevas existentes em nós há muito tempo. Né? Então, somos responsáveis pelo que somos e fazemos. Recebemos de volta o que damos em todas as dimensões da vida. E comportamento da alma pode ser luz ou trevas no seu caminho. Né? Qual vai ser nosso comportamento, qual que vai ser nossa... Que nem muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquele fulano lá não veio na minha casa. Pode deixar, também não vou mais na casa dele. Quer dizer, eu já estou criando em mim uma animosidade. Já estou deixando com que entre na minha mente coisas que não era para entrar. Né? Então, o espírito está imerso em hábitos inferiores e vício, não está preparado para o voo sereno, confiante à sua paz interior. Então, a perfeição, o que nós precisamos para a perfeição? Meta de todas as criaturas. Só que ela tem que passar por inúmeros caminhos que vai nos levar ao conhecimento, à sabedoria e ao amor. Então, quem sente e observa a necessidade de melhorar-se, vê em si mesmo o campo de trabalho a realizar. Já iniciou o autoaprimoramento e certamente está no caminho certo. Né? Então, trabalhador sincero. Quem que é aquele trabalhador sincero? Não deve ficar ansioso por mudanças externas, mas sim pela sua mudança interior. O que opera externamente é reflexo do que vive internamente. Então, nós temos que sempre estarmos pensando sobre isso. Não é? Não adianta a gente querer mudar o exterior se nós não mudarmos primeiro o nosso interior. Se nós realmente não colocarmos o ensinamento de Jesus no entendimento para que possamos praticá-lo. Então, o autoaprimoramento vai ser o princípio da elevação espiritual que leva o início da harmonia interior, que vai ser o fim da ignorância e o princípio da iluminação da criatura. Né? Então, reflete e responde a si mesmo. Já observou tudo que fala aos outros? Ou fala o que está na mente?
Ou se a pessoa te fala uma vírgula, você vai lá, fala 2 vírgulas, um ponto, travessão e assim vai, ponto de exclamação e a interrogação. Né? Já fez um estudo no silêncio do travesseiro, daquilo que pensou durante o dia? Pensei coisas boas. Ou fiquei pensando assim, nossa, aquela pessoa lá faz isso, vixe. E ela consegue tanta coisa, eu acho que eu também vou fazer o que ela está fazendo. Né? Quem sabe eu dou uma melhorada. Né? E daquilo que deseja aos outros? Deseja sempre o bem dos outros? Ou quando acontece alguma coisa, você fala, bem feito. Bem feito que aconteceu aquilo com ele. Né? Então, é isso que nós temos que estarmos vigiando para que nós não desviemos o nosso caminho. Aqui tem o exemplo de uma história, né, da árvore torta. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Que o mestre chamou os discípulos e falou assim, eu dou a minha casa para o discípulo, aquele discípulo que conseguir enxergar essa árvore reta. Nossa, eles ficaram todos alvoroçados. Nossa, vamos ganhar uma casa, né? Aí foram lá, ficaram observando a árvore, puseram de ponta cabeça. Eles se ficaram de ponta cabeça, puseram num ângulo, puseram no outro. E olharam. Ficaram umas 3 semanas fazendo isso. Chegaram lá e falaram para o mestre. Nós não conseguimos ver a árvore reta. Aí o mestre falou assim, eu já sabia que vocês não iam conseguir. Porque nós temos que enxergar a árvore como ela é. Assim como as pessoas. Né? Nós temos que enxergar as pessoas como elas são. E não querer mudar o outro. Não querer fazer que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça. Não querer que a pessoa, né, mude o comportamento dela só para me agradar. Mude o seu jeito de vida. Né? Muitas vezes as pessoas estão namorando, fica noivo, e fala, não, mas a pessoa é assim, você está vendo que é assim. Ai, não, mas depois que ela casar, ela vai mudar. Eu vou conseguir mudar ela. Eu vou conseguir com que ela faça isso, eu vou conseguir com que ela faça aquilo. Né? A primeira coisa que ela fala, ai, não, ele não vai jogar mais futebol depois que a gente casar. Né? Aí casa, a pessoa vai jogar futebol, pronto, já acabou tudo, já começa as brigas, já começa... Então, nós não devemos fazer com que o outro seja o que nós queremos que ele seja. E com os filhos, então, né? E com os filhos? Quer que faz certinho, do jeito que quer, sem entender que ele é um ser humano, é um cidadão, e que tem também os seus direitos, e que tem, né, a sua vida, e que ele também tem que decidir por ele mesmo. Então, muitas vezes, nós não queremos aceitar a pessoa como ela é. Aí nós começamos a ver os defeitos só. Defeitos todos nós temos. Todos. Nós temos que aprender a ver as qualidades e conviver com a pessoa nas qualidades dela. Né? E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Muitas vezes nós queremos ver e salientar o defeito. Muitas vezes eu escuto. A pessoa chega para mim e fala assim, ai, não adianta. Meu marido não faz nada que presta, nada que presta. Tudo que ele faz, nada dá certo. Não vai dar mesmo, né? Não vai dar. Porque se tiver essa mente, o que está traindo? Né? Está traindo mesmo que não vai dar certo mesmo. Então, nós temos que começar a mudar isso, a aceitar. Né? Aceitar porque todos nós somos diferentes. Não tem nenhum igual ao outro. Nenhum grão de areia é igual ao outro grão de areia. Deus nos fez único. Né? E cada um é cada um. E nós temos que aceitar isso. E muitas vezes nós não queremos aceitar, nós queremos modificar, e é aí que não dá certo. Então, nós não conseguimos enxergar, né, a árvore como ela é, dentro das suas
limitações e qualidades. Então, o que nós temos que fazer? Começar a parar as arestas. Todos os dias, em cada hora, minuto e segundo. Porque o trabalho não pode ser outro para que a luz clareia todos os sentimentos, hoje e eternamente. Nós temos que aparar as arestas, tirar os tumores do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E isso nós temos que fazer diariamente. Não é fácil. Não é fácil. Porque quem anda no trânsito, é que o diga. Na hora que vê, você fala, puxa vida, nossa, peraí, vamos parar, não é assim, Porque quem anda no trânsito hoje é um desafio, bem grande. Então, lembre-se, os males que esteja sofrendo constituem limpeza kármica para alívio do seu fardo. Se nada fez de mal nessa existência e o mal não o deixa sossegado, tolera e espera, esforçando para a liberação, que certamente é o reflexo do passado. Falei assim que a limpeza kármica... Outro dia nós tivemos o encontro dos trabalhadores lá no centro e o Aguinaldo veio nos falar. Ele que veio fazer o encontro, ele que veio falar. Aí ele contou que lá no centro dele tem uma senhora que foi conversar com ele e ele pôs um aviso lá no centro, e a senhora que trabalha lá, que é cozinheira, pegou e leu. Ele falou assim, que ele colocou isso, o que nós somos aqui, nós somos no plano espiritual. Ela falou assim, o senhor está brincando que o senhor colocou isso aqui? É isso mesmo, Porque ela não é espírita. Ele falou assim, é assim mesmo. Ah, o senhor está brincando. Porque ela falou assim, aqui eu sofro tanto, tenho tantos problemas, tanta coisa, eu vou continuar com isso no outro plano? Aí ele falou assim, vai trabalhando isso daí para que no outro plano você vá melhor. Porque realmente é aquilo mesmo, O que nós estamos sofrendo, o que nós estamos passando, e o mais importante é como nós estamos enfrentando isso. Como nós estamos trabalhando com isso no nosso dia a dia? Reclamando? Revoltando? Querendo pôr a culpa em todo mundo? Sem lembrar que a culpa é nossa mesmo? Sem lembrar que tudo o que nos acontece depende única e exclusivamente de nós? Então, se alguma coisa está acontecendo que não está sendo bom, faz uma análise, volta, peraí, o que eu tenho que modificar? O que eu tenho que burilar? O que eu tenho que aparar para que isso melhore? Comece pelo pensamento. O que eu estou pensando? Porque às vezes o pensamento também. Então, regras para o labor no bem. É para nós trabalharmos no bem? Não é isso? Capacitar-nos para o trabalho ser perfeito. Olha, vou trabalhar lá na casa espírita, vou ajudar na sopa. Faça um trabalho perfeito. Sem criticar o outro, porque muitas vezes acontece isso. Nossa, aquele lá não chegou tarde. Ai, não cortou legumes direito. Não, ele cortou do jeito que ele sabe. Ele chegou tarde. Por que ele chegou tarde? Você foi saber? Teve algum problema na família dele? Não, mas eu critiquei porque ele chegou tarde. Não quis saber. Faça um trabalho perfeito. O trabalho perfeito é realmente aquilo que você está se dispondo a fazer sem criticar o próximo. Porque muitas vezes acontece isso. Ou é só lá, é só aqui que acontece, ou é só lá em Mirassol? Trabalhar em qualquer circunstância com amor. Tem uma frase que eu achei muito, muito boa nos domínios da mediunidade,
que o Aulus falou, né, para o Hilário e para o André Luiz, que ele fala assim: quando o amor não se divide, a felicidade não consegue multiplicar-se. Né? Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Né? Então, para que nós possamos multiplicar a felicidade, nós temos que dividir o amor. Né? Evite reclamar em serviço. Nós fazemos isso constante. Né? Ai, o salário não está bom, nossa, esse ambiente está péssimo, nossa, o outro lá chega tarde, não sei o quê, ai, nossa, não, preciso mudar de emprego, preciso, né? Tá? E mesmo na casa, né? Trabalhando na casa, em qualquer serviço, né? Num bordado, numa costura, num fazer um almoço, num lavar uma louça, não lavar uma roupa, apesar que hoje está mais tranquilo, né? Hoje já tem máquina de lavar, já tem máquina de lavar louça, já tem, daqui a pouco, comida pronta, nem cozinha, né? Se a pessoa não quiser cozinhar, nossa, hoje está assim, né? Muito mais tranquilo. Evite usar a primeira pessoa quando falar. Né? Tem gente que fala, eu fiz aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Sem esquecer, né? Não esquecendo que ele não fez sozinho. Procure não esquecer o aprimoramento constante. Não perder tempo com quem se esquece de servir. Porque muitas vezes a gente fica mais preocupado com o outro, né, do que com aquilo que a gente está fazendo. Observar a pontualidade sem aflição. Né? Tem brasileiro que gosta de ser igual ao britânico, né? É dentro do pontualidade. Conservar a alegria pura nos deveres a realizar. Qualquer que seja ele, vamos fazer com alegria. Qualquer que seja. Né? Vamos falar um bom dia com alegria, vamos deixar a nossa vida alegre. Ampliar cada vez mais a fé no coração com a presença do raciocínio, né? A fé raciocinada. Aquela que nos fortalece, que nos esclarece, que nos mostra realmente como é. Não recuar ante o dever formado com Deus e Jesus na consciência. Porque muitas vezes a gente assume algum compromisso, né, principalmente nessa área, e nós procuramos muitas vezes dar o desculpismo para não comparecer. Hoje foi uma festa, amanhã é uma viagem, outro dia, né, outro dia eu quis ficar em casa, e assim a gente vai dando as desculpas, né, e não assumimos. E para esgotar a energia inferior acumulada no subconsciência que nós trazemos, né, procuremos fazer caridade permanente. Não só a caridade de dar, né, não só a caridade do material, mas a caridade em todo o seu sentido. A caridade da conversa, do bom dia para o vizinho, né? A caridade. Leitura sadia. Vamos ter leituras sadias. Aquelas que nos esclarecem, aquela que nos mostra realmente como deve ser o nosso. A reforma íntima. Né? Fazer a reforma íntima. Deixar vir a centelha divina que existe em cada um de nós vir para a tona, né? Vir afora. Não deixar ela lá escondida. Perdão constante. Esse é o mais difícil, né? Também. Perdoar sempre. É o perdão constante. E persistência no bem até o fim. Nós temos exemplos muitos, né?
dessa persistência no bem, desse perdão constante. Nós temos Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né? Nós temos muitas pessoas, muitas não, né? Nem tanto, deveria ter muito mais, que nos servem de exemplos, que nos servem aonde que nós devemos chegar, que esses são o nosso futuro, né? Eles são o nosso futuro. Nós devemos almejar chegar a ser como eles foram, né? Quando aqui estavam conosco, nos deixando todo esse legado que eles nos deixaram. Nós devemos esforçar para ser assim, porque nós já fomos, né? Se nós queremos saber como foi o nosso passado, é só olhar as pessoas que roubam, que matam, nós já fomos assim. Hoje nós já estamos um pouquinho melhor, né? Mas temos que melhorar muito mais. Era isso que eu tinha para estar falando com vocês. Né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar? Alguém quer fazer? Não? Então, obrigada. Que Jesus nos abençoe sempre, ilumine o caminho de cada um de vocês.